Casas Bahia tá subindo 10%, 8%, vou mostrar pra vocês. Quase 30% em alguns dias. E eu avisei aqui no canal, falei que Casas Bahia tava muito barato. E eu vou explicar a teoria de que porque é possível ganhar até 100 vezes, que é 10.000%, até quiçá 70.000% com a Casas Bahia. Eu vou explicar tudo nesse vídeo, então fique até o final. Quem sabe no futuro, porque eu comprei ações, talvez até você se torne milionário. Lembrando que esse vídeo não é uma regulação de compra. Eu vou mostrar dados fundamentalistas, históricos, comparações com outras ações que aconteceu isso. Então nada disso não é recomendação, é só o que eu estou fazendo, os dados, e você tome a sua decisão baseado na sua opinião. Então eu quero só falar a minha opinião e por que eu estou comprando Casas Bahia. Aqui ó, Casas Bahia subindo 8% hoje. Se a gente olhar aqui ó, 21% em 5 dias. Eu fiz um vídeo também falando sobre a Casas Bahia. Eu comprei aqui a 2,90, 2,80, uma coisa assim. E com isso eu ganhei 30% em alguns dias. Mas vou explicar por que eu comprei e qual que é a lógica da Casas Bahia. Através dos dados fundamentalistas. Ou seja, nada é tirado da minha cabeça. São dados fundamentalistas baseado no indicador P/VP, que é o indicador que mostra o patrimônio de quase 3 bilhões e uma Casas Bahia que vale 315 milhões apenas. Lembrando que a 2,80, o que é esse P/VP, né? Antes chegou a 2,80, se não me engano, a Casas Bahia estava com 200 milhões de valor de mercado. Então, eu já cheguei a explicar sobre isso, vou explicar de novo. Vou dar um exemplo da Casas Bahia, exemplo da Magazine Luiza também, que chegou a valer quase 200 bilhões. Então presta atenção, por que eu falo que pode subir 50.000%? Tem que levar em consideração duas coisas: patrimônio e valor de mercado e potencial de valor de mercado. O patrimônio dela é quase 3 bilhões, Casas Bahia. Valor de mercado, vamos considerar os 200 milhões que eu falei, que é mais fácil fazer a conta. Então imagine, Magazine Luiza chegou a valer 200 bilhões. Casas Bahia, 200 milhões. Magazine Luiza chegou a valer 200 bilhões. Casas Bahia, 200 milhões. Tem uma diferença de bilhão. Diferença de... mais de 100 vezes que a gente está falando. Ou 100 vezes. Que nem 1 bilhão. Se você tem 200 milhões, 1 bilhão vale 5 vezes 200 milhões. Então é básico. Se a gente está falando de 200 bilhões, então a gente está falando de 200 vezes 1 bilhão. Se a gente está falando de 200 milhões, então é mais ou menos 200 vezes 5. Então a gente está falando de 200 vezes 5, então a gente está falando de 1000 vezes, que seria 1000 vezes, se não me engano, basicamente 100.000%. Então esse é o potencial de uma Casas Bahia se valer o que valeu a Magazine Luiza. Você deve ter percebido que eu não estou falando nem de lucro, não estou falando nem de prejuízo, só estou falando de valor de mercado e patrimônio. Então se a Casas Bahia tem 3 bilhões em patrimônio e ela vale 200 milhões, entende que até chegar a 1 bilhão você já ganhou 500%. Se ela chegar a valer o patrimônio, então que é 3 bilhões, que é o valor dos ativos, do sócio, coisa básica, não tô falando, só basta a ação valer o que vale os ativos, ou numa venda para alguma empresa. Então aí teremos 500% para chegar em 1 bilhão, mais 500% para chegar em 2 bilhões, mais 500% para chegar em 3 bilhões. Potencial de valorização de 3.000%, que seria 30 vezes. Então olha que loucura, estamos falando de 30 vezes só para chegar no patrimônio. Aí o que acontece? A empresa, se ela desse lucro, se ela tivesse alguma importância, que a Casas Bahia, na minha opinião, tem muita importância, que eu só compro na Casas Bahia, muita gente que eu conheço compra na Casas Bahia. Então se a Casas Bahia voltar no futuro, talvez lá em 2026, 2028, 2030,
do governo do Bolsonaro, o Michel, ou seja lá quem for, de direita, se ela chegar a valer 100 bilhões num varejo, que eu acho difícil, mas as pessoas, entende que as pessoas são malucas, elas toparam pagar um valor absurdo de 200 bilhões na Magazine Luiza da Ana Trajano. Então, olha que insano. Então, o mercado, ele tá ao contrário. Antes ele estava muito especulativo, de forma estratosférica, exagerada no varejo. E agora está ao contrário, está extremamente exagerado de forma contrária, onde os ativos estão numa pechincha absurda comparado com o patrimônio. Então, se só da Casas Bahia voltar a valer o patrimônio, já temos uma valorização absurda de quase 3.000%. Aí depois, geralmente com essa alta, o público fica animado, é quase igual o Bitcoin, assim. Começa a subir, aí a turma quer entrar só porque está subindo. Aí começa uma especulação absurda, onde o varejo pode valer novamente 100 bilhões. Uma Casas Bahia de tanta importância que tem para o país. Já que só você vê a sua família aí, onde vocês compram suas coisas, produtos elétricos. Eu só compro na Casas Bahia, todo mundo que eu conheço geralmente compra na Casas Bahia. Então tem que levar em consideração isso, que as pessoas acabam exagerando no momento onde tem uma crise, e depois quando tem um governo bom, eles acabam pagando um valor absurdo na Magazine Luiza, por exemplo, ou quiçá na Casas Bahia. Mas por que eu tô falando da Casas Bahia? Porque o P dela é muito baixo, e o valor de mercado dela é muito baixo. A Magazine Luiza está valendo 4 bilhões, então é mais difícil de você conseguir, por exemplo, 100.000% numa empresa que já vale 4 bilhões, mas numa que vale 200 milhões, para ela voltar a 1 bilhão, você já ganha 500%. Isso é muito interessante. Eu vou voltar para os dados fundamentalistas. Então, que nem eu falei, a Casas Bahia tem uma dívida muito, muito alta, dá prejuízo, é o padrão varejo. Só que a gente está falando de um valor de mercado muito baixo perto do patrimônio, de uma empresa ruim, que as pessoas compram e que já foi igual na Casas Bahia, que já foi igual na Magazine Luiza, quero dizer. Que nem aqui, ó, Magazine Luiza tá valendo quase 5 bilhões. Então, se você olhar aqui o histórico dela, ó, no meu livro eu escrevi aqui sobre a Casas Bahia aqui em cima, aqui, ó, que era a insanidade, PL 500, ou seja, a empresa lucrava 0,20% ao ano. Então é ridículo. Então é por isso que aconteceu essa super queda da Magazine Luiza. Mas a gente tem que voltar no passado, né? Aqui quando ela valia 30 centavos, era a mesma situação da Casas Bahia hoje. Então aqui, ó, chegou a 30 centavos, ó, 29 centavos, deixa eu pegar aqui 29 centavos, ó, subiu 88.000%. Vou até aproximar aqui, 88.000%, olha que loucura. Então, o que a gente pode tirar disso e levar em consideração na Casas Bahia? Que aqui a turma não queria pagar, aqui a turma pagava, ficava, o PV era baixo, ninguém queria, a empresa era ruim, e continua ruim ainda hoje, não dá lucro, nem o suficiente, só dá prejuízo. Hoje está dando um pouco de lucro, mas na média é prejuízo. Então a turma não quis comprar aqui, porque era ruim, a ação subiu 80.000%, aí a turma queria comprar, porque era boa, na cabeça deles, aí a ação caiu um monte. Então eu mostrei todos os dados, né? Então comenta aí, dá um like se você achou que é útil, comenta aí você acha que é besteira eu comprar a Casas Bahia, mesmo com uma aposta, porque eu sei que ela pode falir, ela é ruim, Magazine Luiza era ruim também no passado, continua ruim, mas mesmo assim as pessoas fizeram ela valer 200 bilhões e agora vai valer 5 bilhões. E Casas Bahia chegou a valer um valor absurdo também, esqueci de mostrar a queda da porcentagem, mais menos 99,80, alguma coisa assim. E hoje vale só 200 milhões, 300 milhões e pode ser que vale 100 bilhões de novo. Aí uma única ação, eu mesmo só investi R$1.000, imagine 700 vezes R$1.000, 700 mil de patrimônio.
Então é por causa disso que eu comprei, né? Comenta aí, dá aquele like, compartilha para um amigo.